A paz de Cristo a todos, amém? Irmãos, eu não subi nem com a Bíblia aqui, nem com a palavra. Eu quero pegar essa frequência que está aqui e nós vamos ministrar o que o Espírito Santo manda. Meu celular tem só um cronômetro para mim não marcar passar de 2 horas. Eu sou de um tempo também da igreja, tem muito tempo que eu frequento a Deus, que eu caminho com Ele, frequento a igreja. São 23 anos no mesmo ministério. Eu andava em rodas das cadeiras, terças e quintas, a noite inteira orando para ser batizado com o Espírito Santo. Subia monte, comia terra, bebia óleo, o que você imaginar nós fazia para ser batizado com o Espírito Santo, para ter o poder do Espírito Santo. Hoje eu ministro para muitos líderes e empreendedores pelo mundo inteiro. E eu vejo que um dos dons que mais faltam e que nós precisamos buscar muito é o dom de discernimento do Espírito. Entender quando aquilo que está diante de nós é de Deus ou não é de Deus. Quando é de Deus e quando não é de Deus. Quando eu não tenho o dom de discernimento de Espírito, que é como o bispo pregou, quando Maria chega perto de Isabel, o que tem dentro de Isabel mexe com o que tem dentro de Maria. O Espírito conversa antes mesmo das palavras serem pronunciadas. Quando você bate o olho na pessoa e você se alegra, o teu espírito se alegra de você estar próximo dessa pessoa. É o dom de discernimento, é a capacidade que você tem de conseguir entender o mesmo espírito que está sobre aquela pessoa, caminha contigo, anda junto contigo. E isso faz com que você não venha a errar sobre os negócios, sobre escolha, sobre família, sobre tudo. Tem muitas pessoas caminhando perdida. E depois chega no meio do caminho, descobre que não é aquilo que ela gosta de fazer e começa outra coisa do zero. E aí o inimigo faz com você a mesma coisa que fez com Sansão. Muita força, muito poder, mas rodando em ciclo e todos dando risada sem saber a direção porque está cego. Nós precisamos hoje aproveitar essa frequência. E se você não é batizado com o Espírito Santo, se prepara, porque você não vai sair daqui sem ser batizado. Eu sei o que eu carrego, gente. Eu orei muito para Deus derramar. É 8 horas, 10 horas. Eu venho de uma escola de oração. Eu venho da escola ainda de lavar banheiro. Eu venho da escola ainda de cuidar de carro. Eu venho da escola de pastor me colocar para pregar no congresso, mas chegar no dia não me colocar e eu ficar chorando no banco, vendo o outro pregar, e ele falou: dá glória. Porque enquanto você achar que você é melhor do que o que está lá em cima do altar, você não está pronto para subir. Eu venho da escola que fui tratado. Nós estamos numa geração que qualquer detalhe a gente se revolta e quer sair do ministério. A igreja não foi feita para te agradar, a igreja foi feita para te transformar. Ela não está aqui para fazer o que você quer, ela está aqui para te moldar, para você viver coisas extraordinárias. Se ela constantemente fizer o que você quer, você não muda de nível. Ela vai te colocar em momentos desafiadores, ela vai te colocar em situações que vai doer, vai arder, vai gemer. Mas saiba que esse vaso está sendo preparado para ser derramado coisas extraordinárias. Nessa mesma frequência, coloca a mão no peito que eu quero orar por você. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, no teu reino, seja feita a tua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça nesse lugar, que eu diminua e que o Senhor apareça aqui, que as palavras que forem ministradas aqui não sejam minhas, mas seja o poder do Espírito Santo, como o Salmo 133, que desce como óleo, trazendo inspirações novas, que corre sobre os teus rostos, para trazer autoridade, que desce sobre as suas vestes, trazendo intimidade, que cai sobre os teus pés, para ser lâmpada para os teus pés. Perdoa nossos pecados. Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa minhas iniquidades. Espírito Santo, age através de mim, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma conta deste lugar hoje. Espírito Santo, toma conta deste lugar.
O Senhor tem liberdade aqui. Vai sentindo o toque, a brisa do Espírito Santo. Ele é como uma energia elétrica. Um momento acende uma luz, outro momento liga o liquidificador, outro momento acende a luz dentro da geladeira. Uns vão sorrir, outros vão chorar, outros vão pular, outros vão sentir um calor nos pés, outros nas mãos, outros vão sentir queimar dentro de si. É o Espírito Santo que está em você agora. Abre a mente deles para que a palavra do Senhor seja ministrada. Aleluia, bate palmas para o Senhor em nome de Jesus. Pergunta para o irmão do lado, o que é que você veio fazer aqui? Às vezes na corrida do dia a dia nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo. Os dias estão tão corridos que estamos indo para a igreja como obrigação. Culto não é obrigação, é oportunidade de mudança de vida, tá bom? Você não vem aqui, é uma palavra profética, dá um curso na tua vida, muda teu casamento, muda tua empresa, muda teus negócios. Eu, através de um culto de quarta-feira, morcerulo, impõe as mãos sobre mim e transfere algo para mim, e minha vida muda completamente. Mas tudo é como você enxerga. Talvez eu estou indo para o culto que senão o pastor vai brigar comigo. Não, você vem para o culto porque é um ambiente profético. O culto é um canalizador das bênçãos do Senhor para a tua vida. É num dia normal, num dia qualquer, para algo extraordinário. Não fique esperando um dia extraordinário para algo extraordinário. Não, é um dia normal. Diga assim, um dia normal para algo extraordinário. A samaritana todos os dias ia beber água, todos os dias ia buscar água meio-dia, não podia buscar antes, tinha que ser meio-dia. Mas um dia ela chega lá, tem um homem sentado no poço. Esse homem marcou encontro com ela. Esse homem avisou, meio-dia eu estou lá te esperando. Esse homem disse, sobe lá porque o Filho de Deus está lá para mudar a tua vida. Um dia normal, fazendo coisas normais, andando como pessoas normais. Jesus chega e o Espírito Santo muda a vida dela. Escuta, Jesus está em busca de pessoas que navegam no normal, esperando o extraordinário. Olha para a pessoa e diga assim, você é o próximo. Pode falar, você é o próximo. Diga como profeta, você é o próximo. Pastor, mas isso é chato, ficar falando com o irmão, pegando na mão. É didático. Você está sendo treinado, porque você é o próximo para estar aqui em cima pregando. Você é o próximo para estar aqui louvando. Nós não somos melhores do que ninguém que está aqui. Apenas somos um canalizador do que carregamos. E amanhã é você que vai estar aqui pregando. Amanhã é você que está aqui ministrando. Amanhã é você que está cuidando de uma igreja. Você é o próximo. Receba essa palavra. A obra de Deus não para. Um dia eu sentei aí. E sento até hoje, claro. Congrego há 23 anos na minha igreja, preguei 2 vezes lá. Eu não vou lá para pregar, eu chego sempre no meio da igreja. O apóstolo disse, você tem que vir aqui para frente. Eu falo, pastor, eu sou membro. Eu venho para te ouvir. Mas eu sei que é uma preparação. E você precisa entender isso. Talvez você esteja hoje aqui pensando, eu quero ministrar. Eu quero estar lá, eu quero ser usado por Deus, eu quero louvar, eu quero também ser parte disso.
Você é um canal de Deus. E você está sendo treinado aí. Quando o pastor diz, profetiza para a pessoa do lado, você está sendo treinado. Dependendo da tua intensidade, Jesus fala, não está pronto, continua aí na 5ª série. Dependendo da intensidade, ele fala, muda para a 6ª, muda para a 7ª, muda para o 1º colegial. Você vai subindo de nível, depende da tua intensidade. Quem está entendendo? Depende da intensidade. Com Cristo depende da intensidade. Bom, Asaf, que me acompanha, é um maestro. Esse louvor é um louvor dele, que ele ministra. São músicas que Deus entrega para ele. Deus colocou na vida dele. Eu falei, você louva os seus hinos, que vai ser bênção de Deus. Pastor Michel me acompanha também, está sempre comigo, cuida das minhas redes sociais. Aliás, é um prazer te ver aqui, é uma honra te ouvir, tá, meu irmão? É uma honra. Casal Saboia, Ministério Saboia. Esse casal aqui, gente, ó, topíssimo, é o Saboia. E eles são brabíssimos. São os tchê mais queridos do mundo. Bispos, obrigado, tá? Bispo Kate, bispo, é um prazer e uma honra estar aqui. Às vezes você pode convidar pessoas para vir aqui, mas hoje você convidou uma pessoa que queria estar aqui. Tá bom? Eu orei. É a primeira vez que eu ministro aqui. E eu já vim várias vezes aqui acompanhando pastores, carregando mala de pastores. E eu falei, Deus, eu já preguei em basicamente muitas igrejas aqui em Florianópolis. E eu falava, rapaz, eu quero pregar. Já preguei em outras igrejas da 100, mas eu quero pregar lá na sede, quero pregar lá no bispo. E Deus marca a hora certa, o momento certo. Não force a porta, tem o seu hora, tem o seu momento. Amém? Vamos para a palavra? Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus colocou aqui na minha mente. Coloca aqui por gentileza, meu amado. Gênesis 1, 2, vamos trabalhar essa mensagem. É uma conferência do Espírito Santo. Então não tem por que nós não ministrarmos sobre o Espírito Santo. Se prepara, aperta o cinto aí, como diz Marco Feliciano, porque tu vai ser batizado hoje. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Didático, como Jesus, que é um professor, é o mestre. Olha para o irmão, diga assim, irmão, quanto de água tem dentro de você? Responde para ele assim, dentro de mim 80% é água. De 100% que eu sou, 80% é água, 70% é água. Eu tenho mais água do que carne dentro de mim. E o Espírito de Deus paira sobre estas águas. Escuta, é interessante a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina muitas coisas. Não tem como você liderar sem a Bíblia. Não há possibilidade. Se tem empreendedores aqui, pessoas que querem ser empreendedoras, líderes, aprende uma coisa: não há possibilidade de ter um empreendimento, você andar com um projeto sem Cristo. Por quê? Porque em Cristo tem um processo que só há nele: transformação de vidas. Só quem transforma a vida é Jesus. Só quem tem poder de mudar vidas é Jesus. E um líder tem que ter a característica de transformar a vida. Se você tem uma empresa e você não transformou a vida, você não é um líder, você é um chefe. Você paga, ele faz. Se ele não fizer, você manda embora. Mas o líder insiste em quem não dá certo. O líder insiste naquele vaso que está quebrado. O líder insiste naquele vaso que está rachado. O líder insiste naquele que não tem como dar condições de andar. E ele vai lá e insiste, porque ele transforma a vida dessa pessoa. Nós somos esse vaso. E quando nós olhamos a Bíblia que está nos ensinando, Gênesis capítulo 1 todinho monta uma empresa. Mas eu não vou ministrar sobre isso. Eu quero ministrar sobre o Espírito Santo. Quando nós iniciamos o Gênesis capítulo 1, diz que o princípio, que é o Bereshit, que nós já sabemos do hebraico, ele está dizendo que ele cria os céus e a terra. Ok? Então vamos lá, diz assim: Deus criou os céus, criou a terra. No verso 2 ele já diz que o Espírito está sobre.
E quando eu olho as escrituras, é interessante porque as escrituras, ela diz que Deus cria, automaticamente Ele dá ordem para as terras gerar ervas, ervas gerar plantas, plantas gerar árvores, árvores gerar frutos. E aí Ele olha para o céu e diz: vai agora nascer, vai surgir o sol, vai surgir a lua, vai surgir as estrelas. Ele olha também no quinto dia para as águas e diz: agora vai surgir os peixes. Ele olha também no sexto dia, que é o dia que Ele faz o homem, que os animais vão nascer. Mas eu pergunto aos senhores: que dia Ele fez a água? A água já estava lá, porque onde tem água tem vida. Jesus, quando vem, Ele olha para a samaritana e diz assim: filha, deixa eu te contar uma coisa. Dentro de mim tem um rio, que se tu beber desta água, um rio de água viva vai fluir a seu favor. E por onde você passar, ei, faz assim com a mãozinha, diz assim: por onde eu passar, eu vou fluir com esse rio de transformação, esse rio de vida. Ei, se tem alguém aqui passando por um momento de dificuldade, tem um rio dentro de você. Escuta. Então o Espírito está sobre as águas, e essas águas nos chama a atenção numa palavrinha desse texto: pairava. Pairava. O que quer dizer a palavra pairava? Por que usou esse termo? E o Espírito pairava. Quando nós olhamos o Espírito pairava, automaticamente na nossa mente nós imaginamos: Ele estava parando sobre aquele lugar. Mas quando você pega a palavra pairava e você põe no hebraico, a palavra pairava no hebraico quer dizer parar, B-A-R-A-C-H. E o que quer dizer isso? Essa palavra pairava quer dizer agitos de água para novas criações. Então o Espírito que está sobre essas águas, Ele está agitando estas águas para criar, para mover os projetos e os planos de Deus na terra. Quando o Espírito está sobre você, Ele está agitando estas águas dentro de você. Sabe aquele sonho que não saiu do papel? Ele está agitando as águas para sair do papel. Sabe quando Ele agita você e Ele fala: sabe aquele casamento que não saiu? Ele fala: eu estou agitando essas águas porque vai criar coisas novas. Ei, 2026 não será como 2025. Se prepara, porque o Espírito vai começar a agitar e você vai criar coisas extraordinárias. Tem projeto novo chegando. Tem projeto novo chegando. Ei, quem pega isso aí? Tem projeto novo chegando, meu irmão. Você pegou, ela pegou, ele pegou, mais um pegou. Tem projeto novo. O Espírito movimenta e Ele agita essa água. E quando Ele agita essa água, sai uma frequência. Porque nós precisamos aprender uma das coisas mais importantes: quem nós somos. Quem nós somos. O diabo está roubando a nossa identidade. Nós estamos chorando e sofrendo por uma fragilidade que não pode nos atingir. Mas dependendo de como você vê a vida, é como ela vai acontecer. Se você vê o caos, ele vai acontecer. Se você vê a esperança, ela vai acontecer. Você é um canalizador de energia. Você precisa compreender isso. Você quer ver como tu é um canalizador de energia? Você chega em casa e fala para a esposa: amor, quero comprar um carro. Qual? Eu quero comprar um Fiat 500. Tu sai na rua, você só vê esse carro. Ele sempre existiu, mas você canalizou a energia. Aí você chega em casa e fala: pai, eu vou fazer direito. Parece que todo mundo quer fazer direito. Você só conhece pessoas que fazem direito. Você é um canalizador, é uma frequência que você atrai. Você é um magma. Você precisa entender isso. Você precisa entender do que você é feito. Antes de eu começar essa mensagem, então vamos lá. Tu tem 80% dessa água dentro de você. A água é o dia da multiplicação. Houve multiplicação na terra só no quinto dia. O quarto dia foi o governo, sol, lua e estrela. Antes do governo não tem multiplicação. Se tu não governa a finança, não governa a tua casa, não governa teu tempo, não governa a tua empresa, não tem multiplicação.
multiplicação só chega depois do governo. Eu preciso aprender a ter governo na minha vida. O governo é o quarto dia, porque o 4 representa a libertação. Quando eu governo minha vida, tem libertação. 4 homens da fornalha, libertou o povo, não libertou? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, libertação total, não é isso? 400 anos no Egito, não é isso? 40 anos no deserto, não é isso? Ei, o 4 representa você, Pai, Filho, Espírito Santo, você, 4 pessoas dentro de você. Isso representa libertação sobre aonde você estiver. Você precisa entender quem é você. Tem uma força extraordinária em você. Esse 80% de água é quando Deus olha para as águas no 5º dia e Ele diz assim: águas gerem peixe, mas águas gerem pássaros. Rapaz, uma água gerar um peixe, tudo bem, é o habitat dele, está lá, faz parte. Mas uma água gerar um pássaro, é Deus falar: essa água que está dentro de você faz você navegar no natural e no sobrenatural. Você tem poder sobre a terra e sobre poder que está fora das tuas mãos na terra. Porque essa água que Deus colocou em você tem tanta força que você age no natural e no sobrenatural. Mas como que isso chega? Se eu enxergar isso. Mas Ele continua, porque Ele quer fazer algo extraordinário em você. Então, para Ele continuar, Ele faz o quê? Ele emite no 3º dia. Diga assim: 3º dia. O 3º dia, o 3 na Bíblia, é um dia fantástico, é um dia maravilhoso, o 3, porque nós somos corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 2, ao 3º dia. O 3º dia é o dia que Deus emite 2 poderes na terra, chamado Seferot no hebraico. Não tem outro dia que Deus colocou 2 poderes na terra, somente esse. Quando Ele diz: e disse Deus. Quando Ele lança essa palavra, e disse Deus, Ele lança uma palavra profética sobre a terra. E Ele fala o quê? E disse Deus: haja ervas que vão se transformar em plantas que viram árvores. E aí Ele diz: e disse Deus que dê fruto, e fruto em abundância. De novo, olha para o irmão e fala assim: irmão, está ficando estreito. Tu tem água que multiplica, e você também foi feito da terra que tem bênção dobrada. Não, mas vamos continuar para você se entender e saber quem é você. Qual foi o dia que teve multiplicação? 5º dia. Faz assim com a mãozinha: 5º dia. Olha para ela, olha para a mão. Fala: rapaz, tem 5 dedos. No dia da multiplicação foi o dia 5, e no dia 5 Ele botou 5 dedos na minha mão, e eu sou essa terra da bênção. Por quê? Porque tudo que eu coloco com 5 eu multiplico. Mas vamos mais profundo: quando 5.000 pessoas estavam sentadas na relva, Jesus tinha quantos pães? Ele tinha 5 pães, é isso? Ele tinha 5 pães, porque o 5 é a multiplicação. Ele multiplicou o peixe ou multiplicou o pão? Ele multiplicou só o pão. Mas montando o pão com o peixe é quanto? 7, presença de Jesus. Na segunda multiplicação tinha quantos pães? 7. Jesus presente para multiplicar. É engraçado que se eu for na América, falo inglês. Se eu for no Japão, falo japonês. Se eu for na Suíça, falo sueco. Mas você pode rodar qualquer lugar do mundo, os números são sempre os mesmos. Os números não mudam. Os números não mudam. E você precisa começar a acompanhar os sinais de Deus. Ele te faz com 5 dedos em cada mãos. Juntando as 2 é 10, plenitude de Deus. Mas Ele coloca também nos pés. Porque quando você quer essa terra, pisa na terra, você é um canalizador do céu e da terra. Aí o levita está aqui e diz: levanta a tua mão. Levanta mais a tua mão. Porque você se torna a escada de Jacó quando você faz assim. Porque a escada de Jacó tem 4 degraus, que foram 4 estações que a Jacó passou. A escada de Jacó tem 4 degraus que representam também os 4 tempos que nós falamos de libertação. Mas mais profundo ainda, quando você pegar o teu DNA, tem 4 elementos que formam o teu DNA. E esses 4 elementos que formam o teu DNA, se você jogar na tabela periódica, vai formar letras. E se você pegar essas letras e jogar no hebraico, forma uma palavra: Yahvé.
DNA tem o nome de Deus, meu filho. O DNA de vocês carrega. Ei, você não sabe quem você é. Não tem como 2026 permanecer do mesmo jeito. Não tem como 2020. Você precisa saber o que você carrega. Você precisa saber o poder que está dentro de você. Mas aí Ele faz você com essa terra, que tudo que cai na tua mão multiplica dobrado, que gera fruto. Ele te põe nas águas dentro de você, que essas águas também agem no natural e no sobrenatural. Mas aí ele vai lá em Gênesis 2:7. 2:7. 7 com 2, 9. Nascimento. Tudo que é com 9 nasce de novo. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 8 com 1, 9. 9 vezes 3, 27. 7 com 2, 9 de novo. Porque tudo que fecha em 9 nasce novamente. Por isso que você nasce em 9 meses. Porque existe uma bênção sobre você infinita. E aí ele pega Gênesis 2:7. Às vezes a gente imagina, né? A gente imagina que as letras na Bíblia são por acaso, os livros estão sendo colocados por acaso. Não, tudo ali é divina revelação do Espírito Santo, meu irmão. Não tem nada na Bíblia. Se tiver alguém aqui que não confia na Bíblia, eu vou falar rapidamente aqui só para você ver o que é a Bíblia. 66 livros são a Bíblia. 6 com 6, 12. Para quando você lê ela todinha, você tem o governo da tua vida, ok? Porque o 12 é governo, 12 tribos, 12 discípulos, 12 meses do ano. Então não tem esse ano é carnaval, eu não vou preparar. Você tem o governo de todos os meses. É 12 sobre a tua vida. Presta atenção no que eu vou falar para você. 66 livros. Antigo Testamento, 39 livros. 9 com 3, 12. Quando você lê o Antigo Testamento, você está adquirindo governo sobre a tua vida. Novo Testamento, 27 livros. 7 com 2, 9. Nascendo Jesus para transformar a tua vida. Mas aí você pega o livro de Isaías, 66 capítulos. E o engraçado é que Isaías escreveu todos os seus livros 700 anos da Bíblia. Como é que ele escreve a quantidade de capítulo exato para a quantidade de livro que vai ter? Como é que ele divide também o livro dele em 2 tempos? 39 capítulos estão falando dos profetas e 27 capítulos estão falando do Messias. Isso foi escrito 700 anos antes. Isaías escreve de João Batista vindo 700 anos depois. Mateus está relatando no livro dele. Vamos falar dos 4 evangelhos? 2 andou com Jesus, 2 nunca viu Jesus e conta a mesma história. E não tinha o WhatsApp para falar qual capítulo que você está para me escrever. O mesmo capítulo aqui, a mesma história. Vou contar na minha versão, mas vai ser a mesma história. Não tinha. Um escreveu em hebraico, outro em aramaico e outro em grego. Cada um estava numa região. Não tinha internet. Não tem como questionar o livro mais lido no mundo. Não tem uma emenda, gente. Eu fiz direito. O direito tem várias emendas. Não tem emenda no direito. Você lê a Bíblia, ela é atemporal. Você está lendo ela, você fala, ele está falando comigo hoje. É um livro milenar. Não há possibilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior guerra do ser humano é qual? Ler a Bíblia. É o livro do sono. E por que é o livro do sono? Porque em você tem carne. E quando você começa a ler, a luta da carne contra o espírito, você com você mesmo. Não tem Satanás, a luta é você com você mesmo. Vencer aquilo. Mas vamos continuar, para vocês não falar que eu vim aqui só encher linguiça. Agora o cara quis tanto vir pregar aqui na SEM, ficou contando um monte de história. Presta atenção no que eu vou contar para você. Você é formado da água, você é formado dessa terra. Gênesis 2:7, ele desce. Ai, 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 ele com E maiúsculo. Ele desce. Traz uma comitiva de anjo. Fala, nós temos um trabalho lá para fazer. O quê? Eu tenho que formar. Eu tenho que preparar o homem. Mas eu quero colocar as minhas digitais nele. Eu quero colocar as minhas digitais nele. Se tem alguém aqui que se acha feio, você foi moldado, desenhado pelas digitais de Deus. Não deixa Satanás soprar no teu ouvido. Não deixa Satanás desmerecer o que Deus criou em você.
Ei, você é único sobre essa terra. Você tem uma digital única. Não tem outra pessoa igual a você. Você é único, você é único, você é único. Aí ele desenha você com o dedinho dele. E aí ele vai, pega você e faz assim, chamado ruach em hebraico, que é o fôlego de Deus dentro de você. Então você tem a água que multiplica, você tem a terra que é bênção dobrada, e você agora tem o fôlego de Deus e as digitais de Deus, e as mãos que cada uma carrega 5 dedos para representar o 5º dia da multiplicação. Ok, então já entendemos que somos todo profético. Agora vamos para engrossar o caldo aqui, vamos engrossar o caldo. Deus, quando foi construir o mundo, ele desceu aqui com um carrinho de mão? Como que ele veio? Como que ele construiu o mundo? Com o poder da... Vamos lá, gente, com o poder da... Ok. Mas a Bíblia também diz que eu sou imagem e semelhança de... O que é ser imagem e semelhança? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. O que é ser imagem e semelhança? É quando você olha para o teu filho e você fala, parece comigo. Mas pior, quando você vê ele sentado, você fala, oi, senta igual o papai. Quando você vê ele falando, você fala, mas fala igual o papai. Quando você vê ele encostado na paredinha assim, você fala, mas papai fala que fica desse jeitinho também. Até o jeitinho. Eu tenho um amigo meu que tem um buchinho de ló, ele para assim, o filho dele para igualzinho. Imagem, eu sou igual a Deus. Semelhança, eu tenho as mesmas atitudes de Deus. E se Ele construiu o mundo com o poder da palavra, Ele colocou tudo dentro de mim, para que eu possa profetizar sobre a minha vida, que o poder da palavra que está na minha vida vai construir, porque eu sou formado de uma água que multiplica, da terra que tem bênção, do sopro de Deus que está dentro de mim. Quem está entendendo isso aqui? Dá uma glória para Deus. Irmão, encosta no irmão assim, vai, mexe nele, fala, não tem como tu dar errado, meu filho. Tu não nasceu para dar errado. Ei, tem uma história, tem uma história bem legal. Diz que tinha um homem que orava muito, gente, presta atenção. Diz que tinha um homem que orava muito. Aí esse homem estava orando, dizendo que a empresa dele ia fechar, que ele ia perder tudo. No meio da oração, ele chamou a atenção. Aí um anjo colheu a oração dele. Chegou lá no céu. O anjo fez assim, Saboia. Gente, tem um rapaz lá embaixo dizendo que vai perder a empresa. Aí ele corre para um lado, corre para outro, até que ele chega nos superiores. Quando ele chega nos superiores, chega até Deus. Aí Deus fala, o que foi essa agitação toda aqui? Fala, rapaz, tem um cara orando lá. E esse cara está falando que perdeu tudo. Aí Deus fala, perdeu? Perdeu? Pega o livro das palavras. Eu não conheço essa palavra. Perdeu? Traz o livro das palavras. Letra P. Não tem essa letra aqui não. Aí volta lá embaixo, fala que nós não conhecemos essa palavra perdeu aqui no céu não. Ei, eu acho que você não entendeu não. Se tu está orando e falando para Deus que perdeu alguma coisa, Ele não reconhece, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus não sabe o que é perder. Não existe perda em Deus. Não há perda. Você sabe qual que é o sentimento de perda? O sentimento de perda é o sentimento de Satanás. Toda vez que você tiver um sentimento de perda é porque você se achou dono daquilo. E você não é dono, você é apenas um mordomo que administra as coisas de Deus. Na Segunda Guerra Mundial tem muitas histórias dos judeus. Dentro delas tem um judeu que relata uma história que ele tinha muitas posses. E quando os alemães foram atrás dele, ele perdeu tudo. Ele realmente perdeu todas as posses dele. E aí, no meio de uma conversa que ele teve com outros judeus que estavam conversando, eles falavam assim, qual que é o teu sentimento agora em ter que reconstruir? Porque você perdeu tudo. Aí ele falou, eu nunca perdi nada. Ele falou, como você não perdeu nada? Eu nunca me achei dono de nada. A minha empresa, eu só administro para Deus. O meu carro, eu sou só um mordomo dele. A minha casa, eu só administro ela. Os meus negócios, eu tenho a posse enquanto eu estou nessa terra, porque quando eu morrer, vai ficar. Só que quando você se intitula dono, posse geral, que nem Satanás que tem posse, aí você quer reivindicar uma coisa que não é sua.
Aí você quer reivindicar uma coisa que não é sua. Nós temos heranças do Senhor. O que é a herança do Senhor? É quando nós administramos com excelência aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ele vai te subindo cada vez mais de nível, e Ele te sobe em cada vez mais de nível, simplesmente para que você tenha direito a sentar em algumas mesas. Recentemente eu estava em Londres com vários empresários de peso, e tinha lá um congresso ministrando, e tinha algumas pessoas ministrando, dentre elas pastores, amigo meu. E eu fui ministrar. E na hora que eu estou ministrando, levanta um rapaz lá que tem uma empresa da Amazon lá em Londres. E aí ele vira para mim e fala assim: você não sabe o que você está falando. Não tem como gerar esse nível de administração que você está falando em Cristo. Porque eu tenho 600 funcionários. Aí, bom, quantas empresas você tem? Falou 2. Pois é. Eu tenho 190 empresas, 2.500 pessoas trabalhando direto e indiretamente. Como que você vai dizer que não tem como administrar? Aí ele falou: segunda-feira eu preciso de você lá no meu escritório. Quando Deus te coloca numa posição maior, não é para você aparecer, é para que o nome dele apareça. Quando Deus te coloca para andar num carro importado, Ele não espera que você fique vangloriando que você se tornou melhor do que o outro. É para a pessoa olhar para você e falar: como você conquistou? E você faz assim: foi Ele. Ei, foi Ele. É Ele, porque sem Ele eu era um morador de rua. Ei, presta atenção, sem Jesus eu morava na rua. Com Jesus Ele me fez ser um empresário. Ei, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. É Ele. É Ele, faz o dedinho para o céu e diga: é Ele. É Ele sobre a minha vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Gente, eu tinha 2 cursos superiores e eu morava na rua. E eu não morei na rua por causa de droga, não. Nunca botei um cigarro na boca. Foi Deus só me mostrando que enquanto Ele não entrar no meu barco, não tem pesca milagrosa. Enquanto Ele não chegar, as redes não estão cheias. Enquanto Jesus não entrar na tua empresa, você está pescando só de vara, só para pagar a conta. Jesus olha para Pedro e fala: pesca com a vara. Ele vai lá e pesca, tira um peixe, tira uma moeda, paga imposto. Porque você está nesse nível, Pedro, só paga para comer. Mas agora eu vou entrar no teu barco. Ai, 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 ai. Rabadachorebe cantanerga. O Espírito Santo está entrando agora. Ele manda dizer que ele vai entrar no teu barco. E a tua pesca não vai ter só frete no teu barco. Vai ter peixe no barco dos teus amigos. Vai ter peixe no barco da tua casa. Vai ter peixe na tua família. Vai ter peixe no teu vizinho. Tudo que tiver perto de você será abençoado. Receba essa palavra. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o mistério. Escuta o que eu vou dizer para você. Não tem como você dar errado. A forma que Deus fez você é para você dar muito certo. No meio do caminho perdemos a identidade. A palavra do Senhor diz que todos os teus dias já estão escritos. Antes de você nascer, Ele já sabia quem você era. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe exatamente o que você está passando. Jesus estava no barco. A tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo. Pedro estava tirando as águas do barco com um baldinho junto com os discípulos. Jesus dentro do barco dormindo. E os discípulos dizendo: nós vamos morrer. Não vou ministrar sobre essa palavra, mas só um pedacinho dela para você só sentir o doce. Pedro está dizendo: nós vamos morrer, e está tirando a água do barco com o balde. Jesus acorda. E ele não vira: Pedro, me coloca a par do que está acontecendo. Sabe, tipo, eu preciso ajoelhar e apresentar para Deus o que está acontecendo. Pedro, quando está lá desesperado, Jesus acorda e ele não fala: Pedro, me coloca a par do que está acontecendo. Não. Jesus acorda, e não é porque Ele não te respondeu na hora que você quis que Ele não sabe o que está acontecendo. Ele levanta e diz: vento, pare agora. Porque enquanto você acha que o problema está na água, o problema está onde você não enxerga. Porque o vento nós não enxergamos. O problema da tua empresa não está lá nas vendas que você acha. O problema da tua empresa não são as pessoas, é o vento que está soprando o contrário. E só Jesus tem poder para parar. Nós não enxergamos além dos nossos olhos.
A dificuldade que nós temos é que é muito poder dentro de nós. Tu é imagem e semelhança de Deus. Se deixar, tu se intitula Deus. Quer ser paparicado o tempo todo. Se não citar meu nome, já não volto mais aqui. Porque eu ajudei, então tem que citar. Nós se intitula Deus. Pô, fui lá, nem me deram atenção. Toda vez que você for num ambiente que não te dá atenção, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus, com você, tratando o teu ego. Quando José falou assim para o copeiro: me tira daqui, eu estou aqui preso indevidamente. Aí fala 7 vezes para o copeiro ajudar ele. Jesus falou: não está pronto, vai ficar na prisão. Ele fez com que o copeiro esquecesse de José por 2 anos, porque José achou que era o copeiro que ia mudar a vida dele. Toda vez que você achar que é o banco, que é amigo, que é primo, que é parente, que é pastor que vai mudar a tua vida, meu irmão, tu vai ficar lá preso ainda. Quem muda a tua vida é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. É Ele que põe o sonho, é Ele que põe a palavra, é Ele que revela o sonho, é Ele que dá a direção. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele é Deus que muda a tua vida. Aí eu pedi um emprego, o rapaz podia me dar um emprego e não me deu. Claro. Davi queria ser militar. E Deus falou: vou ter que cegar alguém aqui. Quando Davi chega diante de Saul, Saul olha para Davi e fala assim: quem é você? Eu, se fosse Davi, eu falava: sabe o quê? Quem sou eu? Rapaz, eu estou todo dia lá na tua casa expulsando os demônios que entram em você. Mas você imagina se Deus não cegasse Saul. Saul tinha arrumado um emprego para Davi dentro do palácio. E Davi só estava no palácio para ver como o rei come, como o rei vive, como o rei veste, como o rei toma decisão, porque ele seria o próximo Deus. O lugar que você está, você está lá e pode ser que o dono da empresa não te enxerga, as pessoas não te enxergam. Você pode estar se sentindo assim: nossa, onde eu trabalho ninguém me enxerga. É porque não é para enxergar, é só para você simplesmente aprender como funciona o empresariado, como funciona uma empresa, porque você será o próximo empresário dessa cidade. Davi, para de pensar pequeno. Tu não foi chamado para ser militar, tu vai ser o comandante do exército. Mas vamos lá, vamos pensar em Josué. Josué serve Moisés por 40 anos. Aí ele vê Moisés conversar com seu sogro Jetro. Aí levanta líder de 50, líder de 100, líder de 1000. E Josué não é escolhido. Pensa nós dentro dessa empresa, seríamos revoltados. Mas depois vamos fazer melhor. Moisés sobe lá no alto do monte e ele divide uma parte da unção dele com 40 dentro do arraial. Eudade e Meldade está fora do arraial, ainda recebe. E Josué não foi escolhido. Não se suportaria isso, meu irmão? Você conseguiria se suportar ver as pessoas recebendo posições dentro do ambiente que você trabalha e você servindo e não mudar de vida? Mas de repente Moisés sobe o monte e não desce mais. E aí o próprio Deus vem falar com Josué. Ai, ai, ai. Eu fico imaginando a conversa. Josué, como é que você está? Não foi fácil, né, meu filho? Não foi fácil ver as pessoas passando na tua frente. Josué, não foi fácil você carregar a mala de Moisés e ver ele dividir a unção com os outros e você não ser escolhido. Mas eu tive que fazer isso, meu filho. Porque senão você ia crescer precocemente. Porque senão iam te colocar em posição que não é a que eu tenho para você. Tem uma cadeira para você que é só sua, meu irmão. Ei, se você não entender isso, você vai começar a reivindicar e ficar criticando Deus que as coisas não estão acontecendo. Entenda que você está na estação certa, na hora certa, no momento certo. Vai acontecer, seja fiel a Deus, permaneça com Deus, porque vai acontecer. Josué, deixa eu te contar uma coisa, Josué. Você um dia achou que ia liderar 100? Você achou que ia liderar 1000? Você achou que ia cuidar dos anciões? Você achou que ia cuidar das crianças? Eu te chamo hoje para cuidar dos 5 milhões de pessoas. E você entra para dentro dessa terra prometida. Porque eu sou contigo, Josué. Eu sou contigo, Josué. Deus manda dizer para você: eu sou contigo nessa noite. Eu não sei se você está entendendo não, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo que existe um tempo certo, uma estação certa para algo acontecer na tua vida. E toda vez que você reclama, você assume o papel de Lúcifer. O que Lúcifer fez, gente?
não aceitou o que Deus tinha para ele. Então, se eu não aceito o que Deus tem para mim, eu sou quem? Lúcifer. E é isso que ele faz nesse ambiente da terra. Ele quer inverter o que Deus tem para você. Ele quer tirar a bênção de você, fazendo você reivindicar o que não é tempo, o que não é hora, e principalmente questionar. Quer ver uma coisa? Jesus foi ser batizado, o céu abre, e a palavra vem: tu és meu filho amado. Mas depois ele é levado no deserto para ser provado. O Espírito leva para o deserto para ser provado. Se tu está no deserto, é porque tu está para ser provado. É só isso, não é para morrer não, meu irmão. Tu não vai morrer. Quem cuida de você é Deus. A mão de Deus está sobre você, sobre os teus negócios. Tu não vai morrer, tu está sendo lapidado. Aí Jesus está lá no deserto. Primeira fala de Satanás: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus se realmente ele era ou não era, se ele escutou ou não escutou a voz do céu. Ele fez isso com Eva também. Não, se eu comer desse fruto eu vou morrer. Não, pode ser, certamente não morrerás. E ela: é verdade, vou comer. Toda vez que você não aceita o que Deus tem para você, você senta numa cadeira que não é a que Deus quer para você. Como que funciona com Deus? Eu sou grato e sou feliz com o que está acontecendo agora. Eu sou grato. Pastor, mas lá na minha casa não tem o que comer. Bem-vindo ao clube, eu também passei por isso. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para aluguel. Bem-vindo ao clube, eu também não tinha dinheiro para aluguel. Pastor, mas a minha situação está muito difícil. Bem-vindo ao clube. Eu morei 14 anos dentro da minha empresa porque eu não tinha condição de comprar nada. Eu tinha um colchão no chão, trabalhava, vivia fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. A minha hora chegou. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar, meu irmão. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Ei, presta atenção. A tua hora vai chegar. Escuta, nós vamos terminar isso aqui. Presta atenção. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. O que Ele colocou em você é tão poderoso que não tem como dar errado. No meio do caminho você pode estar fazendo escolhas erradas. Dentro de você tem o Espírito Santo, que é chamado de Waze. É o Waze de Deus. Ele está lá para te levar para o céu, ok? Quem já usou o Waze aqui? Quando você erra a rua, ele fala: e aí, irmão, errou, hein? Ele fala isso? Ele fala o quê? Recalculando a rota. E quando recalcula a rota, irmão, eu perdi uma curva em Portugal, 35 minutos para chegar no lugar, aumentou. Talvez quando o Espírito Santo ter que recalcular a tua rota, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar. Porque o Espírito Santo que está em você é para te levar para o céu. Rapidamente, para você entender. Houve várias manifestações do Espírito sobre a terra, e você precisa compreender. Em Gênesis capítulo 1, houve esse Espírito que pairava sobre as águas, que é o Espírito da criação. Mas depois, quando Adão estava criado, pronto, veio um outro Espírito. A Bíblia diz que tem 7 Espíritos nos pés de Deus, lá no trono. Apocalipse 4:1. 1:4. Lá está dizendo que existe 7 Espíritos. Veio um Espírito que é da criação, depois veio um Espírito do governo. Adão era para ter governo sobre todas as coisas. Governe a terra, governe os animais, governe tudo que está dentro do Éden, governa. Mas quando a cobra começou a falar, quem venceu esse governo? Foi Adão que venceu a cobra ou a cobra que venceu ele? A cobra que venceu ele. Então o espírito de governo se retira. Depois o Espírito de Deus vinha somente através da presença dos levitas, que era escolhido como a família de Moisés. Depois o Espírito de Deus vinha somente de tempos em tempos através dos profetas. Imagina se nós vivêssemos no tempo dos profetas. A Bíblia diz que Deus só falava com Samuel. Não, imagina vocês dentro dessa igreja, todos vocês, e Deus só falar com uma pessoa, e vocês esperar Deus falar com ela para falar com vocês. Era assim. O tempo vai passando. Nasce Jesus Cristo.
E aí Jesus Cristo, Ele vai fazer algo extraordinário. Porque quando nós lemos o livro de João, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os gregos, Lucas foi escrito para os romanos, e João foi escrito para a igreja dos últimos dias. Por isso que nós estudamos o livro de João, porque João tem uma linguagem para nós. E aí quando você vê João capítulo 1, o que acontece em João capítulo 1? O batismo nas águas, diz assim, João 1, batismo nas águas. Porque não tem como começar nada na vida sem aliança. Mas quando nós olhamos o capítulo 2 de João, tem o que capítulo 2 de João? Ao terceiro dia, a transformação das águas em vinho. Porque não tem como a gente não ter uma transformação na vida, uma vez que nós fomos batizados. Então se no capítulo 1 tem água, no capítulo 2 também tem água, mas e no capítulo 3, como é que ele faz? Nicodemos, é necessário entrar nas águas e nascer de novo. Porque você primeiro tem aliança, depois você nasce de uma transformação, e depois você passa a fazer coisas novas. Mas vamos para o capítulo 4, é um rio de água viva que vai sair agora. Mas agora nós vamos para o capítulo 5, ele vai lá no poço, onde tem um homem com 38 anos parado e paralítico, e o homem está esperando o movimento, e a palavra chega diante dele, a palavra que diz, levanta e anda. Essa mesma palavra está circulando nesse ambiente, dizendo para você, tu não nasceu para ficar prostrado, tu não nasceu para ficar caído. Ei, teu negócio não vai morrer. Presta atenção no que Deus tem para você. Mas vamos continuar, segura, vamos continuar. Aí nós entramos em João capítulo 6, é Jesus andando sobre as águas. Ai, pastor, eu estou com um problema. Jesus anda sobre esse problema. Não, mas não vamos parar, vamos para João capítulo 7. Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? João capítulo 1 é a aliança nas águas. João capítulo 2, então nós estamos falando de uma transformação da água em vinho. João capítulo 3, nós estamos falando de nascer de novo das águas. João capítulo 4, nós estamos falando da samaritana tendo um rio de água viva. Mas no João capítulo 5, nós estamos falando de Jesus curando um paralítico e botando ele para andar. Em João capítulo 6, nós estamos falando de Jesus andando nas águas. Em João capítulo 7, quem tem sede? Ai, Jesus. Ei, quem tem sede? Quem tem sede? Jesus, capítulo 7, a presença do Senhor. Quem tem sede? Quem tem sede? O Senhor está te procurando hoje aqui, está perguntando: quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede, vem a mim. Ele está dizendo: quem tem sede? Quem tem sede de mudança? Quem tem sede de transformação? Quem tem sede de multiplicação? Quem tem sede de renovo? Ei, quem tem sede? Quem tem sede? Cadê você que tem sede? Ele está perguntando: quem tem sede? Quem tem sede, vem a mim. Ele está dizendo: quem tem sede, vem a mim. Você que tem sede, só você que tem sede, você que está de pé, permanece de pé. Você que tem sede, vem aqui na frente. Quem tem sede, vem aqui na frente. Ei, vamos pegar esse movimento, vamos pegar esse movimento de Deus. Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? Ele está perguntando: quem tem sede? Ele está dizendo: quem tem sede? Ele está dizendo: quem tem sede? Ele está dizendo: quem tem sede? Adora. Eu vou construir minha vida. Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? Ele está dizendo: quem tem sede? Eu começo João dizendo do princípio, Bereshit. Eu volto a Gênesis, que é a água que transforma e que multiplica. É a água que cria. É a água da aliança. É a água da transformação. Se não tem alegria, vai começar a ter alegria na tua casa, nos teus negócios. Ele transforma a água em vinho, dizendo para você: se não tem sabor, a tua vida vai passar a ter sabor. Ele transforma a água em vinho para dizer para você: se não tem valor, vai passar a ter valor.
Ele transforma a água em vinho para dizer: se a tua vida está sem cor, Ele coloca uma túnica de José hoje sobre a tua vida. Ei, quem tem sede? Mas no capítulo 3 ele diz: ao terceiro dia, porque a bênção dobrada chegando. Mas no capítulo 4 ele chega para a samaritana. Segura que eu vou encerrar isso aqui. O Espírito Santo, quem não é batizado vai ser batizado. Segura, gente. Eu sei o Deus que eu sirvo, meu. Eu não vim aqui para trocar figurinha. Eu não ando pelo que eu quero. As agendas são de Deus, gente. É Ele que faz, é Ele que coloca, é o momento dele. Deus tem uma agenda com você hoje aqui. Escuta o que eu vou dizer. Quando ele encontra em João 4 é o que? Libertação. Vai haver uma libertação. João 4, vai haver uma libertação. A samaritana chega, olha para Jesus e diz assim: como pode tu, sendo um judeu, falar com um samaritano? Quer dizer, ela olha para Jesus apenas como um judeu, bispo. Assim é a nossa vida. Às vezes nós até estamos vindo na igreja, mas nós estamos olhando para Jesus como se fosse uma pessoa que não pudesse mudar a nossa vida. Como pode o senhor, sendo um judeu, falar com um samaritano? Aí Jesus vira para ela e fala: sabe o que? Me dê um pouco de água. O engraçado é que essa mulher foi buscar o quê? Ah, tá. E ele pediu o quê? Pergunta para a pessoa: o que você veio buscar hoje aqui? Porque se você não sabe o que você veio buscar, ele quer uma parte disso. Ele vai na ferida e diz: o que você veio buscar? Aí ela olha para ele e fala para ele: como que você quer água se você não tem nada para carregar? Porque nós estamos sempre preocupados com o que as pessoas carregam na mão. Eu vou contar uma matemática de Deus, tá? No mundo nós falamos em conexão, mas Deus faz desconexão. Porque Ele quer ser o centro. Ele só te conecta quando você sabe que aquela pessoa não vai roubar a posição dele. Eu tenho empresa de advocacia e eu mexo com construção. Então eu arrumei um corretor, e esse corretor um dia falou assim para mim, lá no Goiás. Ele virou para mim e falou assim: eu vou fazer você ganhar muito dinheiro, porque eu conheço o Goiás como a palma da minha mão. Eu tenho muitas coisas aqui, eu vou fazer você ganhar dinheiro. Eu falei: você perdeu foi o cliente, porque quem me faz ganhar dinheiro é Deus. Você não faz nada. Tem coisas que vão acontecer na sua vida para ver até onde você vai. Mas aí ela continua e chama Jesus de mestre. Então ele já recebe uma unção de judeu para mestre. Depois que ele recebe essa unção de judeu para mestre, aí ela continua falando. Ele fala dos 5 noivos. O 6º que ela está não é dela, ok? E quem está ali na frente dela? Ah, o 7º noivo. Presença dele. Ó, os números falando de novo. Mas tá bom, vamos continuar. Aí ela fala: vejo que tu és profeta. Então ele sai de judeu, vira mestre e vira profeta. Assim é a nossa vida na igreja. Nós chegamos aqui sem acreditar que pode acontecer. De repente nós ficamos abismados com os estudos. De repente uma pessoa levanta, lança uma palavra profética e nós reconhecemos que algo acontece aqui diferente. Mas uma hora ela vira para Jesus e fala: tu és o Cristo. Acabou o culto. O culto só acaba quando você sabe quem é Cristo. Ei, o culto só acaba quando você sabe quem é Cristo. João capítulo 14, verso 16. Coloca aqui que nós vamos orar. João capítulo 14, verso 16. Escuta. O versículo de João capítulo 14, verso 16 está ali para falar com você. 14 é porque ele é a 14ª geração vinda depois de Davi. Por isso que quando você pega a genealogia de Mateus, ele é o 14º, ok? Por isso que quando ele escolhe 12 apóstolos e depois ele escolhe também Paulo, se torna 13, e ele é o 14º homem. É por isso que as tribos também são 13, tá? Porque a tribo dos filhos de José se tornou uma tribo, e ele se torna a 14ª tribo. É por isso que em João 14, 6... é ele falando para o homem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas aí ele fala em João 14, 16. Respondeu-lhe Jesus: ele vos dará outro consolador. Ai, ai, ai. É 14, é Jesus 16. Ele está dizendo: filhos da nova geração,
povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação eleita. Não fique desesperado. Eu rogarei ao Pai. Jesus está indo embora e está dizendo: eu vou lá falar com o Pai, e Ele vai mandar um outro. Diga assim: um outro. Não é o mesmo que estava no Éden, não é o mesmo que agiu com os profetas, não é o mesmo que agiu o tempo todo, é outro Espírito. Ele vos dará um outro Consolador, a fim que esteja para sempre conosco. Porque lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as águas. Hoje o Espírito Santo é dentro de você. Ele não está sobre você. Ele não vem de repente. Ele está em você, Ele está aí dentro. Ele é o Consolador que te direciona para Cristo o tempo todo. Ele é o Consolador que te direciona quando está mentindo, fazendo coisas erradas. Ele é o Consolador que é o GPS que está dizendo: você vai chegar na minha presença, porque o Waze vai corrigir quantas vezes for necessária, porque Ele não vai te perder. O Espírito Santo está em você. Agora você vai colocar a mão no seu peito. O Eliezer está aí para louvar um hino com a gente aqui? Se o pastor Eliezer estiver aí, puder vir aqui, por gentileza. Você vai colocar a mão no seu peito. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você batiza nas águas, tem uma prateleira de dons à sua disposição. Só que nós queremos muito Jesus e pouco Cristo. Jesus é na horizontal, Cristo é na vertical. Cristo é de cima para baixo. Hoje é o momento de você falar com o Espírito Santo o que você quer receber de dom. Hoje é o momento. Se você quer falar em línguas estranhas, já está aí. Talvez o inimigo trava você dizendo que você está repetindo a língua do seu pastor ou de quem. E Deus está mandando falar: coragem, que hoje eu vou destravar isso. Você precisa falar em línguas estranhas. E por que você precisa falar em línguas estranhas? Porque as línguas estranhas é a língua dos anjos. É quando você fala em línguas estranhas, somente os anjos começam a colher o que você tem dentro de você. O inimigo não sabe o que você está falando. E você está falando em línguas estranhas e ele está capturando os teus sonhos, os teus projetos e colocando em prática. E não tem como o inimigo travar isso. Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer a presença do Espírito Santo que está em nós. Nós queremos fazer parte disso. Eu tenho um amigo meu que tem 2 filhos. E ele fala assim: toda vez que eu saio de casa, tem um que fica no sofá, mas tem outro que vem até a porta e me abraça. Mas aí eu vou viajar e quando eu volto, eu entro em casa. E aquele que fica no sofá só olha para mim e diz: oi pai. Mas o outro preparou uma carta para mim com desenho. Ele diz: tem um filho meu que sempre me surpreende. Eu amo os 2, ele falou. Eu amo os 2, mas tem um que me surpreende. Deus ama todos nós, mas chegou o momento de nós surpreender Ele agora. Surpreenda Deus, tire o que você tem de melhor agora e peça para Ele. Espírito Santo, aonde tiver uma voz aqui nesse ambiente agora, quem fala em língua estranha pode começar a falar em língua estranha. Você que não fala em língua estranha, seja batizado agora. Seja batizado agora pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre este lugar. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Em nome de Jesus. Você que fala em língua estranha, começa a falar. É uma intimidade sua com Deus. Aleluia. Vamos falar, vamos, solta a voz, surpreenda Deus. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus
e esse rio está e neste lugar. Receba o batismo do Espírito Santo. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. E eu quero fluir em tuas águas. E eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E Espírito, Espírito, e que desce como fogo e vem como em Pentecoste e encha-me de novo. E Espírito, Espírito, e que desce como fogo e vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Pega na mão do irmão que está do lado aí. Vamos. O ambiente é profético, gente. Se nós resolvemos estar aqui, vamos estar 100%. Vamos fazer acontecer. O Espírito Santo aqui, Pastor Eliezer, está derramando palavras de conhecimento, está derramando batismo, está derramando dons espirituais sobre a tua vida. Pessoas aqui vão começar a ter visões. Pessoas aqui vão começar a escutar a voz de Deus. Pessoas aqui vão começar a ter o dom da multiplicação. Você vai chegar em ambientes, os ambientes vão começar a encher. Você vai ter a palavra de conhecimento para dar conselhos e direções. Adore ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque o Espírito Santo está derramando sobre a tua vida. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adore, 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 adore. Há um poder sobrenatural sobre esta casa. Vem, 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 vem. Não temerei na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver
glória de Deus. O teu projeto não vai morrer, meu irmão. O teu projeto não vai morrer. Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para dar errado. Tem muito poder dentro de você. Você é o DNA de Deus. O fôlego de Deus está na tua vida. Você não nasceu para dar errado. 2026 será incrível. Receba essa palavra. 2026. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Hoje marca um tempo novo na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebeu essa palavra, dá um glória para Deus. Bate palmas pro Senhor. Fala para a pessoa que está do lado: você não vai dar errado. Ei, tem muito poder dentro de você. Se prepara, porque vocês serão os próximos pregadores do Senhor. Vocês vão contar a história de vocês aqui. Vocês serão os próximos levitas do Senhor. Tem uma geração sendo levantada no meio da palavra. Tem uma geração sendo levantada no meio da palavra. Tem uma geração sendo levantada. Deus levanta gerações. Só continue trabalhando. Só continue dizimando, ofertando, sendo fiel a Deus. A sua responsabilidade é no templo que Deus te colocou. Se Deus te posicionou neste lugar, não espere o pastor pedir. Chegue até o seu pastor e diga: o que você está precisando? Porque eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para manter essa casa em ordem. Essa casa vai ser a casa da extensão da palavra dos meus filhos. É a casa que vai manter meus filhos longe das coisas erradas. O que o Senhor está precisando? Qual é o teu projeto? Qual é o teu sonho? Qual é a vontade? O que Deus te colocou? Porque eu estou aqui para te servir. Só navegue nisso. Só navegue nisso, por favor. Eliseu estava cuidando do arado, só navegando na esfera. E Deus chega para Elias e fala: tem um. Já tem nome. Está lá trabalhando. Mas é profeta? Não, ainda não. Mas é trabalhador. Tem sonho. Pega no arado. É lutador. Está trabalhando sozinho. Ninguém sabe quem é pai nem mãe. Está largado lá no meio das terras lá. E eu já vi ele. Não importa a tua história. Só faça o que tem que ser feito com excelência. Só faça com excelência que você vai chegar. E a hora que Deus te levantar. Há 5 anos atrás, gente, eu não tinha nem rede social. As pessoas entram na minha rede social e falam: como é que você tem tudo isso? Ele estava falando para mim, há 3 anos atrás, ele falou para mim: César, você tinha 2.000 membros no teu Instagram. Há 3 anos atrás. 3 milhões hoje. 42 países que eu rodei pregando em 4 anos. Acalme essa ansiedade no teu coração, porque quando Deus soprar, ninguém vai te parar. A minha empresa levou 14 anos com um único escritório. 14 anos eu ofertando tudo que eu ganhava de segunda, quarta e sexta no altar, em cima de uma palavra de morte cerolo. 14 anos sem viajar, 14 anos sem shopping, 14 anos sem carro, 14 anos sem passeio, 14 anos sem roupa de marca, 14 anos sem relógio, sem nada, 14 anos só estudando e trabalhando. Mas ele resolveu soprar. 190 empresas em 8 anos. Eu tenho empresa que eu nunca fui. Tem pessoas aqui que tem empresa e está se perguntando: como é que eu contrato um colaborador que não está dando certo aonde eu estou? Como é que eu vou ter uma empresa que eu nunca pisei lá? Deus. Deus. Porque você quer um cliente, Jesus quer uma alma. Se você souber juntar isso, Ele vai te mandar todos os clientes que você precisa. Você está achando que as pessoas estão preocupadas com o teu produto? Quando eu chegar no céu,
A conversa vai ser uma só e eu vou terminar aqui para não cansar vocês. Quando eu chegar no céu, não vão dizer assim: quantas casas você tem lá? Quantos carros? Quantas empresas? Meu, trabalhou bem, hein? Não. A conversa vai ser uma só: cadê as almas com todas as oportunidades que eu te dei? Deus olha para você hoje, empreendedor, e Ele vai te perguntar: cadê as almas com todos os recursos que eu te dei? Ah, mas eu não sou um pregador. Eu aprendi uma coisa com Deus. A minha função, eu sempre sonhei em ser pastor de igreja, e Deus me chamou para ser empresário. Hoje Ele me usa pregando, porque eu sempre servi Ele como empresário sem querer ser empresário. E um dia Ele falou assim para mim assim: cada vez que você ajudar uma igreja e uma alma aceitar o meu reino naquele templo, você tem uma pedrinha no céu também, porque você mantém aquele templo, porque você ajudou a construir aquele templo. Então muitas pessoas que ajudam essa obra de Deus vão chegar no céu e vão se surpreender. Vai falar assim: tá vendo aquelas pessoas ali? Aí você vai lá: não conheço nenhuma. Pois é, todas elas aceitou a Jesus porque você manteve uma igreja, porque você pagou o aluguel, porque você comprou o telão, porque você comprou o ar-condicionado, porque você comprou cadeira, porque você levantou parede. Ei, você não precisa pregar, você precisa estar posicionado na hora certa, no momento certo, do jeito certo, porque Deus vai te ajudar. Escuta, quando Jesus chega para Nicodemos, Ele não diz: Nicodemos, me segue. Ele diz: só nasce de novo, mas eu preciso de você lá no Senado, porque quando eu for crucificado eu preciso de alguém para me descer da cruz, porque Isaías profetizou 700 anos antes que ninguém quebraria o meu osso, e eu preciso de alguém para me descer daquela cruz. Eu preciso de você lá no Senado. Você não está posicionado no lugar errado, você está posicionado no lugar certo. José de Arimateia, você não pode andar comigo, porque senão Roma vai tomar tuas posses, e eu preciso de um lugar para ser enterrado. Você está no lugar certo. O problema nosso é que nós queremos sempre a posição dos outros. É pastor querendo ser empresário, empresário querendo ser pastor. São duas tribos que constituem, levantando esse reino. Moisés está no monte, amalequitas estão na terra, Josué está lutando com elas. E do lado de Moisés tem Arão, que é o sacerdote, é o pastor. E do outro lado tem Ur, que é a tribo que constrói o templo. Ou você é pastor, ou você é o empresário que mantém o templo. Enquanto você não entender isso, você não vai avançar. Ou você é pastor, ou você é o empresário que vai falar para o pastor: qual é a tua visão que eu estou contigo? Quanto você precisa? Aonde nós vamos evoluir? Qual é a próxima igreja? Qual é a expansão da igreja? Porque a minha tribo é de manter a igreja, e a tribo do Senhor é de orar por todos os empresários. Quando eu entendi que a minha tribo era de empresário, a tribo de Ur, eu sou da tribo de Ur, são os dois que levantam o cajado, Ur e Arão. Ou você é Arão, ou você é Ur. E se de tudo que eu preguei, vocês pregar só isso aqui, vai mudar a vida de vocês. Quem é empresário é empresário. Pregue o evangelho dentro da tua empresa, pregue para os teus clientes. Eu não sei pregar, convite para vir para o culto. Só faço o convite. Se posicione onde Deus te colocou, que você vai ter sucesso sobre esse lugar. Se tu tem um chamado de ser pastor, seja pastor. Se você tem chamado para ser empresário, seja empresário. E se Deus te colocou aqui, não venha com um discurso: não, pastor, mas eu ajudo uma família com cesta básica lá do outro lado do rio. Você é responsável no ambiente que Deus te colocou. Não deixa Satanás roubar tua bênção. Se ele te posicionou nessa igreja, você é responsável em ajudar essa igreja a avançar. Você não está no lugar errado. As bênçãos estão aqui esperando você se posicionar para mudar de vida, amém? Eu quero agradecer a todos vocês. Entrem no meu Instagram e digite lá 100 Floripa, o nome da igreja, 100 Floripa. Eu vou dar um livro meu para vocês de Gênesis 1, que eu comecei a falar de Gênesis 1, para vocês entenderem como constrói uma empresa, um empreendimento em Gênesis 1. Eu vou entregar para vocês, só digita 100 Floripa que vai o livro para vocês, amém? César Zanoni Oficial, entra lá, digita que vai o livro para vocês. Eu agradeço a todos vocês que me escutaram.
E eu peço a Deus que Ele faça com vocês da mesma maneira que Ele fez comigo. Multiplique em abundância sobre todos vocês. Que hoje, de tudo que foi ministrado, que o Espírito Santo possa derramar os dons e descortinar a capacidade de transformar a vida de cada um de vocês. Saiam daqui sabendo de uma coisa: tem muito poder sobre você, não tem como dar errado. Não há possibilidade, não tem possibilidade de eu dar errado. Todos os poderes que Deus poderia, Ele colocou em mim, inclusive o fôlego dele. Amém? Diga assim: Senhor, eu agradeço, eu te louvo, sou grato por esse ministério, pelo meu pastor. Eu sou grato pelas palavras que são ministradas desse altar. Eu honro o Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Eu honro o Senhor com a minha aliança, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar e ter.